Oi, galera, tudo bem? Desculpa, tá muito complicado de ver lá no meu Instagram do canal. É preciso falar sobre. Tô tendo uma dificuldade aqui, mas é normal. É normal. Vamos iniciar o vídeo, né? O podcast. Eu vou chamar a minha prima, né? Porque, gente, foi muito difícil aqui. Me desculpa mesmo, porque quando é ao vivo, a gente tem esses probleminhas, tá bom? Mas vamos lá. Peraí, eu vou chamar ela aqui. Vamos lá. Chamando. Vamos lá. Oi, Bruna. Boa Boa noite. noite, tá me ouvindo? Tô, Ai, que difícil, hein, mulher? né? É ao vivo é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, como diz, né? Tem que se virar. Vira. Mas eu vou arrumar isso aí. É porque a gente tá começando, né? Mas vai dar certo. É o começo, é mesmo. Guilherme entrou, a Nicole entrou. Vamos ver mais quem. Eu mandei lá no grupo pro pessoal da empresa que eu trabalho que, que eles iam entrar no outro, né? No que eu criei do Sim. meu canal. Só que aí deu problema. E eu tentei no YouTube também não consegui. Depois eu vou ver que problema é esse. Tá. Mas tá tudo certo. Tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo bem. Gente, Ai, essa é a Bruna, né? Ela olá. aceitou meu convite de participar, né, desse podcast. A gente está iniciando, né, esse podcast, começando hoje por essa linda, maravilhosa. Ah, E, e assim, eu fiquei muito feliz de aceitar o seu convite, Bruna, porque é bom, a gente se sente muito feliz, porque o início é difícil. Porém, a gente sabe que aos pouquinhos a gente vai caminhando, vai se moldando a uma coisa bem bacana. E quando você aceitou o convite, eu falei assim, nossa, que bacana, né? Eu fiquei muito feliz. é bom porque as pessoas se identificam, né? E às vezes tem medo de falar. Então é bom a gente fazer esse bate-papo, explicar, né? Sim, sim. Ó, tá entrando mais gente aí, o Alisson entrou, acho que o Guilherme tá aí. É porque como o meu tá no meu Instagram pessoal, aí o pessoal não, tipo assim, não sabe ainda, vai É, entrando aos aos poucos. pouquinhos vai. Bom, pessoal, antes de conversar com a Bruna, bater esse papo, para quem está me assistindo, depois eu vou postar esse vídeo lá no meu canal no YouTube, né? Porque tem gente que, só para você entender, Bruna, tem gente que não tem Instagram, às vezes me fala assim, ah, mas eu assisto no YouTube. Então eu tenho um canal no YouTube, né? Aí eu Sim, baixo os vídeos e coloco lá no YouTube e deixo aqui no Instagram. Aí depois eu vou baixar esse também do Instagram, daqui do meu pessoal, e colocar no EPFS, né? Que é preciso falar sobre, né? O sim. canal. E o podcast, que eu estou muito feliz, que é o podcast Pode Falar Sobre, né? Será que podemos falar sobre? Eu acredito que tem É vários, verdade. né, para ser tratado. Muitos assuntos. E, pessoal, é isso. Tipo assim, a gente vai dando alguns. Vamos iniciando alguns podcasts também. Vão ter outros participantes. A Bruna está sendo a primeira, né, aqui. Inclusive, a gente nem combinou. É, De muitos que virão. a gente nem combinou e tá com É, ó, de vinho, adivinha. tudo de vinho, tá ótimo. Já tá combinando, já, já tá ótimo. E ela aceitou o convite. A Bruna, ela mora lá no Rio Grande da Serra, né, Bruna? Tá lá no. Isso. É interior já lá, né? Ou não? ABC. PC? ABC. Aí tá lá. Eu tô devendo uma visita pra ela. É, que chegue logo. Tô devendo uma visita pra ela. Bom, e sem mais delongas, a gente tá falando sobre o tema de ansiedade. Começou na quinta-feira da semana retrasada. Eu trouxe a primeira parte do tema da ansiedade, né? Expliquei bastante coisa, assim, tentei passar algumas, passar também a vivência que eu tive de ansiedade, né? E na segunda parte foi ontem, na quinta-feira,
a conclusão desse tema de ansiedade, né? E eu achei muito bacana porque é um assunto que também eu percebi assim que é pouco falado, mas né, Bruna? Você vê que É. tipo, não é muitas pessoas, né? Tipo, falando assim, Às vezes as pessoas têm vergonha até de falar. tem vergonha. Não é uma coisa assim, por exemplo, hoje está se falando muito sobre TDAH. Você pode ver, é tudo, né? Tudo TDAH. É um assunto ótimo para ser falado. Porém, eu acredito que os outros temas, por exemplo, depressão, ansiedade, eles não podem ser deixados de lado, né? Porque, inclusive, de repente, vamos supor, Richard, eu não entendi sobre o tema de ansiedade. Vamos falar novamente? Não tem um porquê não falar, né? Porque talvez ficou alguma coisa que não foi explicado, porque como eu tinha falado, né, Bruna? A gente não é médico, né? Porém, a gente tem alguns conhecimentos e a vivência, que não é nada melhor do que você passar por uma experiência, né, de Verdade. ansiedade, né? E a Bruna que está aqui, ela não tem, pode até falar melhor. Por isso que eu trouxe, né, ela nesse podcast para poder explicar. E você, como você tá? Fala como que foi seu dia, como que Tô essa bem, foi corrido, né? Meus dias são corridos. Tem dias que não é corrido devido à ansiedade. é, Segunda-feira foi um dia desses, que além da ansiedade, junto com ela também, pode ocorrer a síndrome do pânico, uhum. que eu comecei a ter. Não queria Nossa, sair de jeito nenhum, só queria ficar em casa, em casa, em casa, não saía. já Eu acho que eu fiquei uma semana assim. Oi? teve recente? Começou a ter recente ou já? Não, eu tive, mas foi uma semana, só que eu fiquei uma semana sem sair. Aí, segunda e terça não foi uma crise de pânico, mas eu não quis sair, não fui trabalhar, só queria ficar em casa. Assim, meu serviço de casa eu faço, porém eu não consigo sair para a rua, ou no mercado, coisa simples. Então, isso, eu passando no médico, tudo, veio, né, os especialistas falaram. Isso faz parte também da ansiedade, Sim, né? A ansiedade fica tão alta que você fica com medo de sair, sim, sim. né? É, tipo, é muito bom você falar sobre isso, porque às vezes eu não conheço muita gente que tem essa síndrome do pânico, né? Então, o legal é que a ansiedade desencadeia outras, Outras né? Outras síndromes, coisas. né? Por exemplo, o medo, né? Acaba a pessoa tendo medo. Porque assim, como eu expliquei nos outros vídeos, tá bom, pessoal? Para quem está assistindo, que a ansiedade ela desencadeia algumas coisas nas pessoas como medo, porque ela não sabe do futuro, como vai ser, né? O futuro para ela é tipo assim, ela fica almejando tanto aquilo que ela fica com medo de dar errado, né? Né, Bruna? Tipo, a pessoa fica assim, será que aquilo vai dar certo? Será que não vai? É, Nossa, tipo assim, eu preciso fechar um negócio, não sei se vai dar certo, eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho que fazer aquilo, então tudo vai criando, né? Tudo vai tendo esse é o maior causador da ansiedade no Brasil. é, As nossas dívidas. exatamente, exatamente. Como eu falei ontem, que a pandemia foi um exemplo clássico, né? Que tipo assim, que as pessoas ficaram com medo de perder coisas e perderam coisas, né? Tipo, perderam alguns, tipo, empresários perderam essas empresas, pessoas começaram a passar muita necessidade, e ainda está caminhando, né? O Brasil ainda está sendo caminhando para um avanço que a gente não sabe também que é meio que incerto, porém a gente tem que entender que a gente tem que viver o hoje, né? Para não ter essa crise de Sim, ansiedade, né? verdade. E é isso. E, bom, pessoal, vamos lá, quem tá aqui, vamos dar um oi pra galera aqui, Bruna. Oi para todo mundo. É, Boa noite. Eu não conheço todos, mas sejam bem-vindos. a Geisa, entrou a professora Rose, entrou a Paloma, só sem vergonha, você vai, no próximo vídeo vai participar, hein? Tô te esperando, eu vou te laçar aí, ó, de onde você estiver, né, Bruna? Eu vou laçar você. Então, vamos lá. Galera, a gente também trouxe a Bruna porque temos umas perguntas para fazer para ela. O podcast vai ser voltado para tratar, para ela poder explicar situações que ela passou,
né, de ansiedade. A Bruna, a Paloma falou que lindo os dois. Obrigada. Então, a gente vai tratar, vamos passar para as pessoas que. Porque esse vídeo eu pretendo deixar salvo e postar para que as pessoas vejam como lidar, de repente, técnicas, né, alguma coisa que as pessoas possam fazer para lidar com esse sintoma, essa síndrome, que nem você falou, da ansiedade, e passar para outras pessoas, né? Então, a gente elencou algumas perguntas aqui, que está aqui, meu script ao vivo é assim, tá, gente? No vídeo, quando eu faço no canal, todo mundo sabe que edita, né? É, Mas ao vivo não é dá. não funciona no Instagram do blogueirinho aqui, não funciona, tipo, a luz fica muito clara, mas vai se aperfeiçoando, né? A gente improvisar. Exatamente. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você, Bruna, e você responda assim na medida que você entender ou que você já passou, tá bom? Assim. A primeira pergunta é: o que geralmente desencadeia a sua ansiedade? O que geralmente desencadeia a sua ansiedade? Então, a minha, o que eu falei aqui é do Brasil todo, questão de contas. Certo. Porque eu comecei com ansiedade? Porque eu sou uma pessoa que tem excesso em preocupação. Sou uma pessoa que sou preocupada em excesso. Isso encardeou a ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu pago uma conta hoje, eu sei que o mês que vem eu tenho aquela conta novamente. Então, passou 15 dias eu já estou pensando, eu tenho que pagar ela, tenho que pagar outra, outra, outra. E aí eu vejo, como eu sou uma pessoa autônoma, trabalho por conta, então não são todos os dias que eu trabalho, tem dias que são cancelados os meus trabalhos. Então, o que que acontece? Aí eu falo, então, fechou o mês, o dinheiro não vai dar, porque uma cliente cancelou aqui, a outra ali, então faltou o dinheiro, faltou tanto da conta. E aí é onde a gente se desespera, porque precisa cumprir o compromisso, né? E acaba não conseguindo. E a vergonha da gente falar para uma pessoa, oh, eu não vou ter o seu dinheiro, eu só vou ter tanto. E aí, para a gente não fazer isso, eu especificamente, acabo fazendo empréstimos mais dívidas, Certo. né? E aí a cabeça fica pilhada e é onde acontece a minha maioria das crises de ansiedade. Ah, entendi. É, porque você fica com aquela, é que Sim, nem eu falei, com algo incerto, você não sabe o que vai acontecer, se você vai sim. conseguir arcar, né, ali e tudo mais, né? Porque como não é um emprego fixo que você tem ali todo mês, então você, às vezes, de vez em quando pode acontecer de você chegar ali e não ter o valor, o total, ou não ter o valor daquela conta. E a data vem, se juros vêm, e aí a cabeça da gente vai se desesperando, é onde a gente entra na crise. Eu confesso para você que eu também já passei por isso, eu também nessa questão, mas não fiquei tanto ansioso, que eu acredito que, né, tipo assim, Mais preocupado. isso, preocupado, essa é a palavra correta, eu fiquei preocupado. Porém, a ansiedade é realmente essa questão de você acabar não dormindo, né? Não sei se você já passou por causa de você não Sim, dormir por causa de sim, uma sim, dívida, né? sim, muito. É, exatamente, a ansiedade é isso, né? A ansiedade, ela uma das causas da ansiedade que eu falei no meu canal é a insônia, né? Que a insônia, se você não consegue resolver aquele problema, você não dorme, E né? não Você dorme. não dorme, exatamente. Observação também que eu vou falar. Não é só o excesso de, assim, eu falei de mim, mas assim, para o pessoal entender uma coisa que você passou ou no relacionamento, ou na sua vida com familiares, ou com amigos, ou uma perda de um amigo, isso tudo futuramente pode te trazer uma ansiedade também. Sim, Eu também passei por motivos que não foi comigo, foi familiares muito difícil, que eu achei que eu não ia conseguir lidar, e isso também encadeou essa ansiedade. né? Porque eu já era já sou uma pessoa ansiosa por conta de excesso de problema, de pagamento, de conta, de dinheiro, essas coisas. Sim, sim, Mas aí eu passando esse processo piorou. entendi. Desculpa para quem tá aí, mas vamos, né? Acho que vai mudando, vai se adaptando e vai melhorando, né? No início Isso.
Aí já mandei aqui, que acho que ela vai entrar aqui, a pessoa. Bom, é. Ó, ela entrou. A Emily. Oi, Emily, boa noite, tudo bem? Boa noite. Temos as pessoas entrando. É, É, e é exatamente isso, né? Porque, tipo assim, a ansiedade, ela desencadeia, ela tem vários fatores, né? Não somente na questão de sim, dívidas, são dívidas com familiares, dívidas com o banco. Então, tipo assim, a dívida, eu acho que assim, é um fator muito, né, que muito forte. realmente, muito forte, que as pessoas realmente ficam ansiosas com aquilo, porque elas não têm certeza daquilo que vai acontecer, elas querem resolver logo, né? Sim. É isso aí. Vamos para a segunda pergunta, pessoal. Estamos aqui para quem está entrando agora falando com a Bruna, as perguntas da ansiedade, tá bom? Olá a todos. Boa noite. Como você costuma lidar com esses momentos de ansiedade? É interessante essa pergunta, como você costuma lidar com esses momentos, só pra, antes de você falar, que eu vim falando no vídeo, nas duas partes do tema ansiedade, que o que, assim, eu falando é tudo muito lindo, né? Tipo assim, É, falar, mas quem está passando, que, né, não sa que sabe exatamente como que é, né? Por isso, pessoal, se vocês estão assistindo, eu trouxe a Bruna para ela explicar para vocês como ela lidar com essa situação. Então, uma coisa que eu foquei bastante foi praticar o que os médicos falam, né? Tipo assim, praticar respiração, praticar exercícios. Porém, a Bruna, como ela passa pelo processo ainda, eu acredito que não sei, ela vai explicar para vocês, vamos ouvir, né? então, essa só repete a pergunta novamente, Como por favor. que, como que você costuma lidar com esses momentos de ansiedade? Então, eu acho que a maioria das pessoas que tem fala sobre o controle, né? O controle, hoje em dia eu me controlo. Eu É, comecei, eu comecei a ter essa crise, eu não sabia que era isso. Eu passei mal, eu estava sozinha com a minha filha e passei mal com sintomas de derrame. Fui parar no hospital, fiz eletro, nada, tudo ok. Aí foi onde o médico me diagnosticou com ansiedade. Me passou um calmante durante um mês, eu tomei, ele falou, se você ficar bem, não precisa tomar mais. Aí, beleza. Eu já sentia alguma coisa, eu pegava e tomava um chá, ficava tranquila. Porém, começou a vir crises muito, muito fortes. Aí eu comecei a controlar, que nem você falou, com a respiração. Para mim, não ter que ficar tomando calmantes muito forte, sim, e que o médico mesmo falou para mim evitar, para mim não ficar viciada no corpo, né? Então, assim, assim, eu saio, às vezes eu tenho crise 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas, e eu tenho que sair na rua para poder aham, tomar um ar, um vento e voltar. É onde melhora. Durante o dia, às vezes estou no trabalho, dá uma crise não tão forte, aí eu me controlo, tomo uma água e finjo que eu não estou passando mal e respiro e continuo a trabalhar. Aí vai embora. Porque assim, ai, quando essa crise vem, o que acontecia? Eu me desesperava. Eu falava, eu tô morrendo, por quê? nossa, Os sintomas que eu tenho é coração acelerado, falta de ar, garganta seca, parece que fecha tudo aqui assim. E aí nossa, eu me desesperava. Aí eu começava a ficar desesperada. Me tremia, que eu não conseguia. Tinha que segurar minha perna de tanto que eu tremia. sim, E sim, aí eu comecei, aí depois que eu passei por tudo isso, comecei, fiz um tratamento, parei, só que elas continuam, né? Então, só que assim, não tão forte. Por quê? Porque eu tô conseguindo ter o controle. Qual é esse controle que eu consigo? Quando ela vem, eu não fico aquela sensação, eu tô muito mal, mas eu não falo que nem eu ficava, eu vou morrer, eu tô morrendo, ah, sim, eu tenho que ir no hospital. Então, eu paro, respiro, tomo uma água e coloco na minha mente, eu não vou morrer, isso tudo é da minha mente, porque ela é da mente também da gente. Você parece que você está tendo um ataque cardíaco, só que os médicos falam, não é, você não está tendo um ataque cardíaco, é o sintoma. Parece que está acontecendo, mas não está. Que nem é, minha boca seca de uma forma que parece que eu não estou respirando, que não tem ar, não tem nada. E eu estou respirando, entendeu? Então, é, eu aprendi a ter o controle comigo mesma. Inclusive, quando chega assim, junta muita conta, eu falo, não, não vou ter para pagar, vou dar um pouquinho para cada um, vão ter que esperar eu ter. Eu tenho essa visão, porém a minha mente ainda não aprendeu o que eu aham, preciso fazer
o que eu tô falando, que é deu, eu vou pagar, se não deu, as pessoas vão ter que esperar, eu vou ter que comunicar. Se acontecer algum problema, eu não consigo resolver, eu vou conversar, eu vou tentar. Eu tenho ciência disso, só que a minha mente ainda não absorveu isso. Então, isso eu ainda não tenho controle. Entendi. Só tenho controle quando eu tenho as crises. Não, mas é muito importante você falar isso porque exatamente nas crises que a gente precisa trabalhar. É difícil, é muito Sim. difícil, eu acredito que seja. Mas assim, uma vez eu estava vendo um vídeo do Dr. Drauzio Varela e ele me chamou a atenção do vídeo que ele falou sobre a questão da técnica da respiração, que ele falou assim, que você tem que respirar, né? Você tem que respirar, porque isso é bom para você, seu corpo. É assim, você está passando por aquele momento de ansiedade, por aquela crise de ansiedade, porém Uhum. você tem que ter em mente que o seu corpo tá adoecendo, né? Você está ficando doente com aquilo, porque, como você falou, a ansiedade ela vai se desencadeando outras doenças, né? Tipo assim, vai se Sim. desencadeando o síndrome do pânico, vai se desencadeando, como eu expliquei no meu outro vídeo, às vezes um processo de depressão, porque realmente a ansiedade, ela é uma doença do século, das coisas que a gente vê, está esperando do futuro e a depressão do passado. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente não é realizado em algumas coisas, na questão da ansiedade, a gente fica o quê? Depressivo, né? Porque a gente não realizou aquele sonho. Por exemplo, a pessoa quer tanto aquilo, ficou almejando tanto. Porém, ela não consegue viver o hoje, né? E ela quer tanto aquilo e ela fica presa no passado e fica depressiva, né? Então, por isso que acaba desencadeando esse processo de Sim. depressão. Boa noite, Lucas. Quem está falando aqui? Peraí, só um minutinho, tá, Bruna? Aham. Tem o Luiz Araújo, eu acho que é o filho dele, tá aqui. Boa noite a todo mundo que tá entrando. O Thiago, que é o filho dele, com o Lucas, com o Luiz, ele tinha falado que ia entrar. Gente, me perdoe, porque eu tô no meu pessoal, voltando para quem tá entrando agora, só para enfatizar isso, que deu problema no EPFS do meu canal, lá no Instagram. Então eu tô aqui no pessoal, mas quando tiver as outras podcasts vai dar certo, tá bom? É início, mas fique tranquilo todo mundo, sem ansiedade, que vai dar certo, né? Lucas Ferreira tá aí, boa noite. É Lucas, né? Esse Lucas. Bom, obrigado por ter respondido para nós, Bruno, essa pergunta da questão Ok. da técnica. Isso é muito importante a gente saber, tá Sim. bom? Agora, a terceira pergunta é: você já procurou ajuda de um profissional para lidar com a ansiedade? Sim. Procurei quando eu não tive controle no começo, eu não sabia o que que era ansiedade quando eu tive pela primeira vez. Aí eu comecei a ter direto, porém eu só tomava um chazinho e ficava bom e pronto. Só que Certo. chegou de uma forma que eu não tinha o controle de nada. Então eu procurei ajuda, aí o médico falou que eu tenho um transtorno de ansiedade, é algo muito forte, uma bem muito forte. Não é agressivo, né? Tem gente que fica agressivo também, ele falou, né? Que Sim. quer quebrar a casa e jogar as coisas porque fica nervosa, né? O meu não. Sim, Eu sou mais do ansioso para depressivo. isso. Um dos sintomas que eu falei no vídeo é o nervosismo. Aí é o grau que você está Sim, falando, né? sim, aí já é bem mais alto do que o meu. Mas o meu é ansiedade que pode ocasionar depressão. E aí Olha. eu procurei, ele me passou os medicamentos, né? Me encaminhou para o psiquiatra. A primeira semana que eu me mediquei, eu não senti nada. A segunda semana parecia que estava fazendo efeito. Na terceira semana eu passei mal, 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 a ponto que parecia que eu ia cair e morrer ali. Aí eu fiquei com medo e parei os remédios por conta própria, que não devemos fazer isso. E aí É, fiquei boa, fiquei ótima. Só que depois de um mês ela voltou de novo e, que nem eu falo, voltou pior, porque eu não dei continuidade ao tratamento, exatamente. né? Pelo medo de remédio, porque a gente não quer ficar tomando remédio dormindo, não quer tomar remédio e ficar, porque muda, sabe? Você não se sente mais com aquela energia, com aquela vontade de trabalhar, então tudo isso afeta, né? A gente, afeta a família,
é o hospital que você vai, porque se você não melhora em casa, você tem que ir pro hospital, chega lá, eles vão te medicar, te dar um calmante, que é a única coisa que tem para fazer, é só o sim, calmante. Aí eu tô usando sim. a minha técnica de sair, tomar um ar, respirar, puxar o ar, soltar, para evitar de tomar remédio. Isso é muito importante, porque assim, tem remédio que, quando se trata da insônia, já aconteceu comigo, mas poucas vezes, mas já aconteceu, que é você tomar aquele remédio para tentar dormir. Porém, os médicos falam que se você tomar o remédio para tentar dormir, mas seu cérebro entender que você não quer dormir, não adianta, esse remédio não vai funcionar. Uma vez o Sim, médico falou isso, porque assim, às vezes o remédio vai fazer você dormir, mas a preocupação vai continuar, né? Tem gente que vai funcionar, mas isso também depende do organismo da pessoa, que nem às vezes se a pessoa tomar um remédio já tá um efeito diferente, ou a pessoa acaba causando outras, né, outras doenças, porque tem que tomar cuidado com os remédios que tomam, né? Então, sim. acho que a melhor prática é tentar, né, evitar essa questão do remédio. Não que a gente vai, eu não vou falar aqui para ninguém abolir remédio, mas assim, É, eu acho que né? mas a gente tem que fazer aquilo que a gente pode sem o remédio. Sim, Quando não tem o que fazer sem o remédio, sim, tem que estar com o remédio. É que nem eu tomei o remédio, eu faço uso ainda, mas só quando eu tô muito, muito mal mesmo, que eu vejo que eu não vou ter controle, que não vai adiantar eu sair, nada, eu tomo, e ainda eu demoro um pouquinho mesmo para dormir, ele não faz o efeito de imediato. Aí eu durmo, no outro dia eu acordo normal. Mas, assim, eu prefiro sair, tomar um ar, tomar um chá, puxar a respiração, de me distrair. Distração é muito bom, ocupar a mente. Quando eu estou no meu trabalho, raramente eu tenho essas crises, né? É valeu. muito difícil. É mais fácil eu ter estando em casa sozinha, ou quieta, ou preocupada com alguma coisa. Mas quando a gente está com a cabeça ocupada, melhora. Sim, sim, isso mesmo. Bom, vamos para a quarta pergunta. A quarta pergunta é: quais estratégias você acha mais eficazes para controlar a ansiedade? Quais estratégia você acha mais eficaz para controlar essa ansiedade no dia a dia? Então, o É, que 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 eu você... falei agora, a do ar, que é muito importante. Nas minhas questões, ela sempre fica pior à noite, então por isso eu saio à noite. Quando ela vem muito forte, para mim não tomar o remédio, eu dou uma caminhada, uma volta no quarteirão, tomo um ar, vou conversando, volto, estou bem melhor. Eu acho que isso, e né, a gente fazer a da respiração também, que é puxar o ar e soltar, e tentar não pensar ali, nossa, estou passando mal, eu vou morrer. Não, não vai morrer. É a mente sua que está fazendo isso, né? Fazendo você acreditar que você vai morrer. Aham, E não é. sim. Então, as E você... minhas técnicas são essas: sair, tomar um arzinho, tomar chá calmante, né? Porque ajuda, é bom, relaxa o músculo. Então, é tudo coisas que eu procuro fazer caseiro e que dá para fazer antes de ir para o remédio. O remédio é só em último caso. Entendi. Legal. E você passa por algum profissional, algum psicólogo? Então, eu estava passando, eu parei. Eu tenho É, que voltar, né? Eu larguei o tratamento, eu estava passando para psicóloga, a minha filha também passava. Então, assim, eu vou ter que voltar a passar para mim poder tratar do meu cérebro, porque assim, para ele processar que não dá, não dá, vai ter que esperar, esse tipo de coisa que eu vou ter que aprender, entendeu? sim, Porque sim, assim, eu falo, eu tenho entendimento, mas o cérebro ainda não. Então é um exercício que provavelmente um psicólogo me ajudaria a trabalhar. certo. Como que nem na segunda parte do vídeo eu expliquei que quais as causas da ansiedade são, eles elencam três causas, né? O médico fala que são as causas psicológicas, causas ambientais e causas genéticas. A psicológica é isso que você está falando, porque a nossa mente, a gente tem que aprender a dominar a nossa mente, porque se a gente Sim, ser dominado pela nossa mente, a gente passa por esse processo de crise e ansiedade. Então, por isso que é importante fazer um acompanhamento mesmo com um sim, terapeuta, com um psicólogo, que nem eu atualmente faço. Não tenho, é como eu expliquei no início do tema da ansiedade. Todo mundo tem ansiedade.
porém sim, uns têm menos, outros têm mais. Aí quando se torna elevado, já se torna uma doença, uma patologia, né? Como os médicos falam. Ó, minha tia, tudo bom, tia? Gente, o Sandro entrou, mas quem? A, a Adriele trabalha comigo. Tá uma galera aí. Vamos interagir, né, povo? Isso mesmo. A gente gosta disso, né, Bruna? é bom. E como eu tava falando assim, que eu passo terapia, todo mundo é bom passar, é ótimo, porque todos nós temos ansiedade por algo. Como eu falei assim, a ansiedade, quando se trata de algo numa expectativa boa, ela tá dentro da normalidade. Quando se passa de algo que já é excessivo, aí se torna um grau de, vamos falar, uma patologia, uma doença mesmo, como você está passando, né, Bruna? E tipo assim, legal É, você trabalhar a mente. A mente só trabalha com o quê? Com um terapeuta, com um sim, psicólogo, que pode ajudar, né? eu costumo dizer que nós somos uma geração doente, doente de ansiedade, de depressão, pelo excesso de trabalho, pelo cansaço, pela mulheres que trabalham fora, como é meu caso, trabalham em casa, tem filho, querendo ou não tendo pets, a gente tem que cuidar dos pets, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho. Então, Tudo, as né? mulheres É. principalmente. O- É, o- não era minha tia, não, gente. Só é o Adriano, meu primo. É é, o Adriano. É, então, é mas o é meu bom. caso que é o transtorno, que já é um pouquinho acima, né? Eu já estou nessa parte aí, onde eu preciso realmente trabalhar muito a minha mente. Bom, então é interessante você buscar até uma orientação e você. Porque, como, assim, hoje, vamos pegar na questão financeira, que é o seu caso da ansiedade. Para você também estar pagando, arcando com uma terapia, um psicólogo, já foge, né, do seu orçamento, aquilo que você já tem, né? Por exemplo, você já está falando que tem esse problema da questão da ansiedade, que é a parte financeira, das dívidas e tudo mais. Agora, por exemplo, eu vou colocar aqui no vídeo e depois posto para deixar enfatizado que o problema do Brasil é exatamente a área da saúde, que aí não tem como a gente buscar uma ajuda do psicólogo do SUS, porque o SUS é uma fila e tem toda aquele Tem, burocracia, né, e tudo mais, e é. no, né, tipo, você fica à mercê, praticamente, né? Infelizmente, o nosso SUS é um sistema falido. É, Eu nem, quando eu procurei passar no psicólogo, eu não fui pelo SUS. Por quê? O que, que o SUS faz? Uma vez, de 15 em 15 dias, na verdade. E não é e não, assim, às vezes que eu passei, não foi um atendimento, assim, adequado, né? Porque você chegou lá e a psicóloga pergunta o que, que você tem. ele não é muito, né? Não, porque assim, é pelo CAPS, muitas pessoas, geralmente aqui na minha cidade, a maioria que passa são por causa de drogas, tanto é que eu não bebo, não fumo, não uso droga nenhuma, e elas me perguntaram isso, eu falei, e eles falaram, não, como assim, você não usa droga? Eu falei, não, acharam que a minha ansiedade era por isso, É. uma de depressão por isso. Falei, Uhum. não, eu não uso nada, graças a Deus. E eu tenho ansiedade, eu sou uma pessoa que sou muito preocupada com contas, com dívida, e não só com isso, com pessoas também. Familiares muito também ajudou. Sim, sim, Então, se a gente for esperar pelo SUS, a gente vai morrer. exatamente. Porque a gente precisa do começo, que é entender, saber o que é ansiedade e por quê, né? Não somente pelo fato das questões financeiras, mas as pessoas trabalham em excesso, um trabalho de excesso consome a sua mente, né? Você não ter tempo, não ter hora para certas coisas, às vezes você não tem tempo para seu filho, você não tem tempo para seu marido, para sua esposa, então tudo isso vai encadeando com o tempo a ansiedade. E às Sim, vezes a sim. gente não percebe, que foi o meu caso. Eu não percebi. Eu senti esses sintomas há muitos anos e só vim descobrir quando eu passei mal, achando que eu estava tendo um derrame ou um ataque cardíaco e não era. Era ansiedade. Sim. Ó, tem o Sandro, que é um amigo nosso da família, ele falou assim, essa foi boa de achar que Sim, vai no ao psicólogo porque usa drogas. Infelizmente, é sim, assim que funciona. Sim, e o pessoal do SUS, eu até falei no meu canal, que eu fiz o vídeo,
que a ansiedade, ela não deve ser tratada como uma frescura, que nem falam da depressão, não Não, é? Eu acredito. isso é muito importante que você está falando. Então, tipo assim, às vezes acho que até o SUS deve pensar assim, né, Bruna? Ele fala assim, ah, é uma frescura, tá com ansiedade, mas vai logo passar. E não é, né? Tipo, Não. como É uma que doença. é uma É uma doença da mente. exatamente. Então, tipo assim, não deve ser tratado como assim. Porque, por exemplo, se já as doenças que você vai no SUS e ele já trata como descaso, imagina a Sim, ansiedade, que eles já devem pensar que assim, ah, é uma frescura. E não é. A ansiedade é algo sério. Gente, sim, depois eu postar esse vídeo, a ansiedade, a Bruna tá aqui de prova, por isso que eu trouxe ela nessa entrevista do podcast, que a ansiedade é uma coisa muito séria. Como sim. eu falei assim, estamos falando sobre a TDAH, porém outras coisas não podem deixar de lado, que é ansiedade, depressão, medo, essas coisas, né? É verdade. Então vamos para a quinta e última pergunta. Como a ansiedade impacta em suas relações pessoais e profissionais? Isso é interessante, hein, Bruno? É. É, como ela impacta, você quer dizer assim, atrapalha, a questão de atrapalhar ou de influenciar? Isso, porque a ansiedade ela acaba impactando, vamos supor, num sentido de você não querer se relacionar com as pessoas, eu acredito também Sim. nisso ponto. Ou se não, de repente, no seu caso, que você é casado, aí você como que se relaciona com o seu marido, ou Ah, no sim. seu trabalho, né? Essas relações. Então, como você falou, a questão do marido do puxar, tem dias que a gente fica tão assim, tão mal que a gente não quer se relacionar com a família. Você não tem paciência, você se fecha, que é onde vem a parte depressiva também, né? Sim. Às vezes você não quer falar. Segunda e terça eu não fui trabalhar por conta que eu não quis sair, eu quis ficar aqui no meu canto. Então, querendo ou não, atrapalhou minha vida profissional, meu trabalho. Às vezes eu não tô bem, às vezes eu não falo, sabe? Eu fico ali falando, não, só se eu piorar, se eu tiver ruim mesmo, eu vou falar. Caso contrário, não. É onde a gente fica tão esgotado que a gente não quer nem mais falar sobre isso, não quer mais nem, sabe? E as pessoas que conhecem, que sabem, sabem que eu não estou bem, né? Mas atrapalha a área profissional, atrapalha a família, em tudo ela atrapalha. Porque às vezes que nem eu vou contar um caso, eu estava no shopping, no cinema, assistindo um filme, acho que faltava 10 minutos para acabar o filme, me deu uma crise muito forte, eu queria sair, levantar e sair embora. Porque muitas das vezes acontece isso, eu tenho vontade do lugar onde eu tô, quero sair, tomar um ar, porque parece que eu vou morrer. Então atrapalha. Um passeio que a gente vai fazer, às vezes atrapalha, dá uma crise, você já não curte mais aquele passeio em família, já não. Você tá num local legal, bacana, daqui a pouco te dá aquela crise, aí você quer vir embora porque você não tá bem, né? E não é todo mundo que sabe ou entende, entendeu? Por isso que é bom a gente falar. Por isso que o nome do meu canal é Preciso Falar Sobre, né? Eu acho que Sim, isso. Esse nome foi ótimo, é preciso falar mesmo, porque é que nem você falou, não é frescura, gente, é doença da mente. Às vezes, é, eu tô aqui, tô em crise, não aquela crise forte, mas eu tô sensível, né? Porque já não tô bem, porque eu sinto muita dor no peito, então depois fica dolorido. é, Então, o que que acontece? Se uma palavra que você me fala que, tipo, às vezes você falou, nem falou por mal, mas para mim ela vem como se fosse. Então, eu já caí no choro, já vem a tristeza e, eu tava tudo para dar certo hoje, para fazer e tudo, mas uma palavra às vezes derruba pelo estado que a pessoa tá. Então as pessoas às vezes não entendem, por isso fala que é frescura. é, então, é um dos sintomas, né, da ansiedade, ela Sim, trazer essa tristeza. Então, é muita coisa, né? Tipo assim, o corpo, nós que sentimos, sabemos, né, como que é. Então, o que eu falei no meu canal é assim, que não devemos, tipo, excluir e tentar aproximar essa pessoa, né? Tipo assim, ajudar ela no processo. É lógico que ela que vai ser, ela mesma que vai ter que se ajudar, né? Porém, sim, o papel nosso como pessoa, sociedade,
pessoa do bem, né? Porque, tipo assim, isso tem que ser pessoa do bem. Porque pessoas que não querem nada com nada, não querem maldade, é isso mesmo. O Guilherme tá falando aqui que Pilates e Yoga ajuda muito. Sim, Como eu sempre exercício. falei no vídeo, eu falei no vídeo que a prática da respiração, né, o Pilates é uma coisa muito boa. Ó, gente, quem, vocês, ou Bruna também, quem também quiser fazer Pilates de graça, hoje tem o Cells, né, tem o da, que a Marta criou, né, você pode ir no Cells, faz o Pilates de graça. Então o Pilates é ótimo. Eu tô fazendo Pilates, só que eu faço, né, pela academia. Porém, assim, é ótimo. Você trabalha a respiração, É porque aqui a região que eu moro é uma cidade pequena, onde não tem muito recursos, viu? Curso? Ah, entendi. É, Então, assim, os recursos que a gente precisa de uma coisa que o SUS, a gente sabe que vai levar anos, a gente tem que pagar. Um simples exame, às vezes a gente tem que pagar. Sesc costuma ter também, Guilherme falou, dependendo Ah, da região, deixa eu ver mais quem tá, o Sandro falou assim, acredito que procurar a ajuda religiosa também, sim, sim, religiosa, muito, verdade, tem que buscar a ajuda de Deus também, porque é só Deus para tratar o nosso coração. É, verdade. isso, como eu estava falando, eu, Richard, também já passei por um processo de ansiedade. Eu vou contar rapidinho para vocês, para dar a palavra para a Bruna daqui a pouquinho, que às vezes a ansiedade é uma coisa pequena que vai entrando, né? E vai vindo assim, e vai vindo que você, que nem você falou, Bruna, você nem percebe, né? Não, Você nem percebe, você já está no processo de ansiedade. Aconteceu um caso comigo que eu ficava, tipo assim, eu tinha um relacionamento que eu brigava, né? Brigava muito. E tipo assim, e depois ia dormir, só que eu não conseguia dormir porque eu queria resolver aquilo, né? Eu ficava ansioso porque eu queria resolver, como eu expliquei no meu canal, eu falava assim, não, tipo, eu tenho que saber, eu tenho que resolver, né? Tipo assim, o que vai, sabe? Você fica naquela ansiedade. E por incrível que pareça, me dava muita insônia por causa disso. Às vezes eu tava, tipo assim, tava longe e aí eu queria resolver, sabe? Então, tipo assim, ficava naquela ansiedade e me dava muito essas crises que você falou. Me dava essas crises, assim, sabe? De falta de ar, de respiração. A cabeça fica pesada, né, Bruna? Você vai, né? Começa a ficar pesada, você fica somente muito turbilhão de coisa. E é o processo, né? Da crise de ansiedade. É um processo. Então, só as pessoas que passam conseguem entender, consegue né? entender. Enxergar esse lado. É, eu acho que as pessoas têm que ser mais sensíveis, sabe? Quando a pessoa fala que tem muito. Quantas pessoas morreram por depressão, né? Sim, E sim. antes as pessoas falavam é frescura, até ver várias pessoas morrer para ver que a depressão é uma doença muito grave. E a ansiedade não fica atrás. Você pode se matar sim. Sim, Tanto você pode matar uma pessoa como você pode se matar. Porque você fica num grau tão desesperador que você está achando que você está morrendo, que pode vir à sua cabeça, ah, eu vou me matar, já estou morrendo mesmo. Ou você está, vamos supor, quem é mãe que tem bebê, é um perigo, porque aham, no meu caso, que dá umas tremedeiras muito forte, eu não consigo nem parar em pé. Imagina você com o bebê no colo nessa hora e sem um apoio, alguém ali do lado, né? Tem que ter alguém para apoiar, tem que ter alguém do lado, tem que ter a família principalmente para entender, sim. né? Porque não é frescura, é sério, o caso é grave. E a gente depende de SUS, é muito difícil, a gente tem que trabalhar e correr atrás, porque o SUS é difícil. Aqui onde eu moro, a cidade é pequena, não tem muitos recursos. Aqui não tem nem hospital, para vocês terem noção. Não tem hospital. A gente tem que ir para Mauá, Santo André, outros bairros. Muito fora tipo assim, não tem investimento na saúde mesmo Não, aí. não Cara, tem. Não tem nada, na verdade, né? É um bairro bem pequeno, é tipo, é ABC, mas é tipo interior. é, E ficou esquecido, né? Praticamente. E vai ter que dar. É que falar sair daí, né? Tem todos os aparatos, né? De procurar um lugar e tudo é, mais, né? é, Mas é complicado. É complicado. Bom, o que eu ia falar? Tem situações de ansiedade que as pessoas passam, né? Tipo, na ansiedade, que elas ficam, como eu expliquei, muito inquietas e você tem que se atentar a esses sinais, né? sim. O que eu acho bacana, assim, que
quando eu criei o canal e entrei com esse assunto da ansiedade, o engraçado é que eu falei assim, eu criei um pouco de ansiedade, né? Porque você cria, né? Sim. Por exemplo, como que vai ser? Como as pessoas vão receber? Como que, quando as pessoas vão se inscrever, né? Que eu tô no meu pessoal aqui no Instagram, porém tem o do canal mesmo lá e tudo mais. Mas assim, você fica, é um processo de ansiedade. Porém, eu falei assim, eu fui, assim, pratiquei a respiração, né? Que é importante, e consegui fazer assim, com que deixar assim se acontecer, né? Tipo assim, Sim. acontecesse normalmente, né? Foi divulgando e tamo aí, vai mais pra frente vai crescer e vamos divulgar. E eu acho assim que o bacana do meu canal é que eu fiquei assim muito grato das pessoas terem me dado esse feedback, porque é uma coisa que eu quero fazer para ajudar, né? Como a gente está falando, a gente não tem o apoio na área da saúde agora, mas a Então, gente pode ter apoio na questão da comunicação, na questão de poder ajudar, na questão de falar, ó, vem comigo, eu posso te. Eu passei por isso, né, Bruna? Nem você está falando aí. Tô passando. E não importa se você passou, se você está passando. Porém, como você está passando por esse processo, né? Como você está é, caminhando? Quais são as técnicas que você está utilizando, né? Então, tipo assim, é muito importante eu ter aberto esse podcast que vai aperfeiçoando, vai melhorando bastante coisa. Assuntos que vão ser tratados no canal sobre outros temas, que é para ajudar realmente as pessoas entenderem essa situação, entenderem por que elas estão passando e tudo mais. E dizer também que nós estamos aqui, a Bruna que está falando aqui comigo, de repente alguém manda uma pergunta para mim, eu falo com ela, se vocês quiserem mandar, as pessoas quiserem mandar, eu vou falar assim, ó, Bruna, tem um fulano de tal que tá falando isso, você já passou, entendeu? É esse processo, né? porque são muitas informações, não dá nem tempo de falar aqui, é muita coisa. Até o físico da gente, questão da coceira no corpo, da machucado, roer unha, é tudo coisa de ansiedade. Tem gente que não come nem a unha, é a própria pele do dedo, É, pra você ter noção. é, Eu, graças a Deus, não tô roendo unha, aí, filho. sim, Parei de roer unha, mas a crise ainda tá. Mas é muitas coisas para a gente se abordar que vem junto com a ansiedade, né? Que vem a ansiedade e começa a vir outras doenças, que aí a gente começa a vir na pele e outras coisas mais. Então, muitas informações mesmo, e que o pessoal não tenha vergonha, né? De quem sofre disso, quem sabe disso, procurar um profissional, procurar uma ajuda, sim, porque é preciso, entendeu? exatamente. É preciso falar sobre, né? É, falar sobre que muitas pessoas fiquem alerta e não tenham vergonha nem medo, porque é uma doença que o mundo inteiro vai sofrer, só que em graus diferentes. Porque nós somos uma geração ansiosa, uma geração que trabalha muito, o povo brasileiro, para poder comer e ter suas coisas dentro de casa. Então a gente tem que ralar muito. Então isso é um excesso de trabalho que futuramente pode ser uma ansiedade. Exatamente. E na verdade eu falei falei no início falando sobre a questão de deixar meio que deixou de lado o tema sobre ansiedade, porém acho Sim, que não é assim, como posso dizer? Eu acho que a pandemia a gente está praticamente não tem muito tempo que nós saímos. Então a ansiedade dentro da pandemia cresceu muito, né? Cresceu muito. Então, tipo assim, não é um assunto que pode realmente se deixar assim, né, de lado. É um assunto que é sim, tratado todos os dias. tem que ser falado, sim. Porque, por exemplo, no seu caso, você está contando para nós, a questão financeira é o ponto principal da questão da pandemia, né? Outras questões também, como os estudos, que as pessoas ficam assim, meio assim, receosas de como vai ser o estudo, várias questões, mas acho que o ponto principal dentro da ansiedade na pandemia do Covid foi essa questão financeira, né? Essa questão Sim. da economia, né? Foi porque afetou rico, pobre, E, todas as classes, né? E as crianças que estudam, porque que nem a minha filha, a Manu, tá no sexto ano. Mas você vê um sexto ano, tipo, como se fosse quarta série. De e tão fraco que ficou por causa da pandemia, esses 2 anos que perderam, sabe? Coisas que era para ele já estar esperto, fazendo, não estão, ainda estão ali na quarta série para quinta,
sendo que já estão tudo na sexta. E não Exatamente. só ela, mas né, as escolas, a maioria demorou para se recuperar e não se recuperaram, né? Eles perderam, na verdade, porque muitos não conseguiam fazer aula online. Exatamente. É isso mesmo. Atrasou É, bastante. as crianças ficaram um pouco assim, com essa deficiência de Sim, informação, né? Essa informação. Então, não então, e elas também ficaram, né, ansiosas, porque elas sim, ficam ansiosas, né? Como eu falei assim no meu, na segunda parte do vídeo do tema ansiedade, a hiperatividade. O que é uma hiperatividade? A pessoa não consegue ficar fazendo só uma coisa terminar, ela vai fazendo várias coisas. E as crianças o quê? As crianças ficaram imperativas, né? Porque sim, vamos supor, ficavam dentro de casa. Elas ficavam querendo sair de casa, né? Não sim, queriam ficar dentro de casa brincando, né? Então, tipo, eles ficaram o quê? Imperativo. Foi onde eu tratei o assunto do tema da segunda parte da ansiedade, que o TDAH também é um quadro de imperatividade que está desencadeando dentro da ansiedade também. Que a pessoa sim. tem ansiedade, ela vai entrar nesse quadro de TDAH, né? Mas aí, isso aí eu vou falar nos próximos capítulos, no próximo É vídeo. que um liga o outro, né? Exatamente. É. Bom, vamos lá, tem as pessoas já mandaram, achei bacana aqui o Guilherme. O pessoal já deve estar com sono. Ele tá falando assim, esses meninos falam muito. É. Mas ao vivo é assim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, agora você entrou, Isabela, já tá entrando no final, mas estamos chegando no fim, né, do podcast. Vai ter outros convidados. Vou já Sim. chamar aqui nesse vídeo, vou fazer de propósito. Vou fazer de propósito, que ela não deve estar aqui, já deve ter saído. Vou fazer de propósito chamar a Paloma, que a Paloma vai ser minha convidada. Concorda, Bruna? Isso mesmo. Eu vou Põe povo para falar. é, intimar ela, vai ser minha convidada. Vai ter outra pessoa que eu também já chamei, que eu já estou trabalhando aí. Vai ser muito bacana esse processo, vai ser muitas informações. E eu achei bom, só para encerrar esse tema da ansiedade, falar sobre o tema da ansiedade foi muito gratificante, foi ótimo. Pessoas no TikTok mandaram mensagem, né, que eu também criei um canal dentro do TikTok. Pessoas dentro do Instagram curtiram e pessoas mandaram perguntas dentro da caixinha de perguntas que eu achei muito bacana. E eu fui sanando, né, as dúvidas. E eu acho legal porque essa troca de informações, a Geisa mandou parabéns, Deus abençoe. Obrigado, Geisa. Um beijo para você. E é uma troca de informações e, tipo assim, isso só agrega a mim e agrega aos outros também, né? Ah, sim. E é isso, Bruna. Obrigado. Você quer falar alguma coisa aqui? Não, eu quero te agradecer porque pelo que você está fazendo, porque é muito importante, sabe, a gente abordar esse tema que a gente vive hoje em dia, né? Muita coisa. Ansiedade, depressão, entre mil coisas. Creio que você vai falar muitas coisas Sim, importantes aí. E que nem hoje fui eu, que sou uma pessoa que vivo com ansiedade, que passo por ansiedade, que eu vivo um dia após o outro. Eu falo que às vezes eu sobrevivo, porque eu passo tão mal que eu penso que eu vou morrer. Então eu sobrevivo dia após dia. sim. Provavelmente um dia você vai falar da depressão e vai ter alguém que vai viver a depressão. Já, Depressão fraca, tá? profunda, a depressão tem vários jeitos. Tem pessoas depressivas que não quer tomar banho, que não quer comer, que não quer levantar da cama. Tem pessoas depressivas que fica agressiva. Tem pessoas depressivas que só não gostam de sair. Entendeu? Então tem várias. Então eu creio que aí depois, mais pra frente, vai vir outras abordagens e vai ter sempre alguém que passa por aquilo que a gente que você vai estar sempre abordando no seu canal. E isso eu sei que assim vai chegar nas pessoas certas, vai chegar nas Ah, pessoas que precisam chegar e ver e conhecer. Porque muitas das vezes essas coisas que a gente passa escondidinho, quietinho, né? A gente não fala, fica com medo. Então, que nem no meu caso, eu fico cansada de falar. sim. Que nem aqui em casa, eu, minha filha e meu marido. Então, só quem passa assim comigo no dia a dia é ele. E Ah, ela, né? Então, tem vezes que ele chega do serviço e ele pergunta, você tá bem? E às vezes eu falo que tô bem, ele não acredita, ele fica meio assim. E tem dias que eu não tô bem, ele fala, você tá bem? Eu falo, tô bem. E ele fala, não, você não tá. Eu falo, tô. Não quero conhece, né? conversar, não quero falar. Então, assim,
Eu agradeço muito, foi muito bom falar sobre isso. E que as próximas abordagens serão maravilhosas também, como eu creio que essa aqui foi. Sim. E só te agradecer, te parabenizar e que você vai crescer, vai longe. Ah, obrigado. Então, nós vamos crescer, que todo mundo cresce, né? Eu penso assim que É, isso, pra mim, é que nem eu falo pro pessoal, segue lá, ativa o sininho, a gente sim, enfatiza isso, né? isso. Compartilha. É legal fazer, por exemplo, porque o canal não depende só de mim, depende das outras pessoas também. Porque assim, os seguidores que estão lá no meu canal, eles que são a minha base, que nem, por exemplo, se eu mandar pergunta lá, as pessoas vão responder, isso pra mim dá muito mais como posso dizer, ânimo, né, ali para Sim. poder ajudar. O papel que eu estou fazendo aqui nada mais é de ajudar. Mas assim, se for, vai, o que nem já me perguntaram, né? Ah, Richard, você está fazendo um canal, mas você vai ganhar dinheiro. Eu falei, gente, vou ser bem sincero para vocês. Eu ainda não tenho por exemplo, não passa isso pela minha cabeça de ganhar dinheiro. Porque eu acho que o intuito, quando já começa com esse intuito de ganhar dinheiro, esquece. Já não vai dar certo, porque, tipo assim, você tem que pensar no que você está fazendo de bom para as pessoas, Sim. entendeu? E Então, assim, ajudar o próximo, né? próximo. Porque se você está fazendo, por exemplo, a não ser que seja um canal, né? Lógico, que vai voltar para esses meios mesmo, que a pessoa Sim, vai ganhar dinheiro, tudo bem, só que o meu canal, essas coisas não é para fins financeiros, né? Tipo sim, assim, se for, é uma consequência, né, Bruna? Tipo assim, é algo que vai, sim. né? É isso que eu Só ia que não é falar. É consequência de um trabalho que você está dando início, mas que a sua intenção não é o dinheiro, e sim ajudar as pessoas. exatamente. Mas é isso. Obrigado, viu, Bruna? Obrigado por Nada. participar Beijo, desse pedaço saudade. E aparece aqui, viu? aparecer. Pode Vou deixar. ficar te cobrando todo dia. Pode deixar que apareceu. Não esqueci, não. Gente, tá ao vivo, gente. Todo mundo É tá me cobrando aqui ao vivo. precário a saúde, mas um lugar gostoso para morar, é tranquilo, o índice de violência é baixo. Pode vir. Mas é bom, já fui aí. É bom, sim. Uhum. É tranquilo. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite.